Em uma manhã após despertar, Jan pede à sua namorada Kat para não ir ao serviço, mas ela explica que não pode ficar e ainda informa sobre uma viagem que farão para uma cidade chamada Kenting na próxima semana, a qual seu parceiro havia esquecido. Jin menciona que seu colega necessita de sua ajuda no trabalho, acrescentando que uma agência de publicidade alemã está envolvida e que o pagamento é excelente. Jin, de modo um pouco ríspido, responde a Kat que realmente precisa daquele emprego, deixando-a bastante desapontada, pois ela raramente tira um dia de folga do trabalho. Momentos depois, Jan assiste ao jornal sobre o vírus Alvin. O médico que comentava o assunto afirma que os especialistas estão alarmados com o potencial de mutação. Ele explica que as cadeias de proteínas latentes no Alvin se assemelham às da raiva. O médico alerta o público para levar o surto a sério, afirmando que Alvin é uma ameaça real à saúde pública. Enquanto isso, Jin observa da varanda e vê uma idosa no telhado, perguntando se ela está bem, porém a mulher apenas se vira para ele, revelando suas vestes ensanguentadas, e ela some rapidamente quando Jin olha de lado para falar com Kat. Logo depois, Jin conversa com seu vizinho, Sr. Lin, da varanda. Jin notou que ele estava gripado e o alerta para ir ao hospital para resolver isso. Contudo, o Sr. Lin se recusa e diz que os médicos apenas lhe mandarão para casa descansar, acrescentando que as notícias sobre o vírus são uma farsa. Então, Jin se despede de Sr. Lin antes de carregar o celular e levar Kat à estação de trem. No caminho, Jin e Kat veem policiais prendendo um homem envolvido em um homicídio. Eventualmente, eles chegam à estação, onde Jin promete cozinhar o jantar para Kat. Alguns minutos depois, Jin volta para casa e vê o mesmo carro de polícia de antes, notando que todas as portas estão abertas e os policiais se foram. Em seguida, Jin vai a um restaurante comprar comida, onde uma idosa cospe em um cliente antes de jogar óleo quente no vendedor, o cliente em que ela cuspiu. De repente, esfaqueia seu colega no pescoço, deixando todos aterrorizados. Enquanto isso, Jara recua devagar da idosa até chegar às ruas, onde um automóvel a atropela. O motorista agia de modo esquisito, assim como a velha e o cliente do local, e é claro que todos estavam contaminados por algo. Conforme tudo se transforma em caos, Jan rapidamente foge quando os infectados começam a persegui-lo. Logo, ele alcança seu apartamento e se tranca antes de tentar ligar para Kat. Em seguida, liga a TV e percebe que todos os canais exibem o mesmo alerta, exceto por um que transmitia um desenho. Contudo, não demora muito para ouvir um anúncio na rua que diz que todos os homens devem se apresentar ao escritório distrital. Infelizmente, o locutor friamente acrescenta que eles serão castrados, enquanto as mulheres serão abusadas nas vias, deixando Jan aflito com Kat. Então ele manda uma mensagem para sua namorada perguntando onde ela está. Enquanto isso, ele não percebe o homem que entra pela sacada. Jen estava ocupado demais avisando Kate sobre o que estava ocorrendo e que vai encontrá-la, mas quando finalmente nota o intruso, ele imediatamente se vira. O Sr. Lin estava infectado. Ele tenta esfaquear Jan com uma tesoura de poda, mas Jin consegue segurar as lâminas. Infelizmente, o Sr. Lin corta 2 dedos de Jin, fazendo chutar o homem para longe. No entanto, o Sr. Lin simplesmente mastiga um dos dedos de Jin e depois cospe. Então, Jin o acerta na cabeça com uma torradeira antes que ele pudesse fazer algo mais. Em seguida, Jin rapidamente pega seu celular e sai enquanto o Sr. Lin começa a se levantar. Momentos depois, Jin cobre a mão com um pano de uma moto estacionada e foge após ver alguns infectados atacando um jovem. Finalmente, ele chega à sua motocicleta e tenta ligar o motor em silêncio, tomando cuidado para não alertar os infectados ao redor. Mas claro, ele atrai a atenção deles, então acelera enquanto os infectados o perseguem. Enquanto isso, Kat lê um romance calmamente no trem a caminho do serviço. Lá, um executivo começa a conversar com Kat e não para de distraí-la, deixando-a irritada. Então ela avisa ao executivo que vai à polícia se ele não a deixa em paz, o que a ofende. Contudo, Kat se recusa a continuar ouvindo o homem e permite que outro passageiro ocupe seu lugar. Por outro lado, um passageiro infectado começa a esfaquear outras pessoas e, em pouco tempo, tudo vira um massacre. Eventualmente, outros passageiros imobilizam um homem infectado, mas outro passageiro contaminado começa a esfaquear os demais. Não demora para que as pessoas sejam infectadas e comecem a morder a carne de suas vítimas. Ao mesmo tempo, a garota que Kat deixou em seu assento é esfaqueada no olho pelo homem infectado. Então, Kat faz o que pode para acalmá-la, com tudo o que estava acontecendo.
Os passageiros imediatamente fogem assim que as portas do trem se abrem. Cat acidentalmente deixa seu celular para trás. Ela escapa com a passageira que ajudou no trem, chamada Molly, que a incentiva a correr. No entanto, Cat se recusa a deixá-la e diz que precisam ir ao hospital agora. Infelizmente, o empresário logo as encontra e começa a persegui-las, forçando-as a correr por suas vidas. As duas conseguem encontrar outro passageiro e pedem sua ajuda, mas o empresário o mata com um machado. Sem outra opção, Cat e Molly correm e conseguem sair do metrô, enquanto um funcionário fecha as portas. Furiosa por ele não ter ajudado, Molly o soca sem hesitação. Então, Cat pergunta o caminho para o hospital e o funcionário as guia até lá. Enquanto isso, Jim tenta não vomitar ao ver os corpos nas ruas. Ele também testemunha um homem abusando de um cadáver, então sai imediatamente dali. No entanto, Jim precisa parar por um tempo, pois já estava se sentindo tonto devido à perda de sangue. Após examinar seu ferimento, Jim cobre sua mão novamente com um pano e a prende com fita para ajudar a conter o sangramento. Em seguida, ele verifica o celular para ver se Cat respondeu, antes de pegar uma foice ao lado da estrada. Segundos depois, Jim vê alguns meninos infectados espancando um homem com bastões. Os garotos estão se divertindo torturando o pobre homem, então Jim finalmente decide agir, espancando 2 dos meninos. Quando percebem que não, fogem dele, eventualmente escapando. Jim então desamarra o homem e tenta ajudá-lo, mas é revelado que ele também estava contaminado e se divertindo. Infelizmente, não demora muito para os garotos voltarem e começarem a jogar pedras em Jim, forçando-o a fugir rapidamente. Por outro lado, as pessoas no hospital veem a mensagem de emergência civil na TV. Então, os policiais que guardavam a entrada deixam Cat, Molly e o funcionário do metrô entrarem, e a enfermeira rapidamente atende o paciente ferido. Infelizmente, um dos policiais informa Cat que a emergência foi invadida. A enfermeira logo leva Molly para tratamento, mas Molly se recusa a ir sem Cat. Então Cat tenta acalmá-la. Molly agradece a Cat por salvar sua vida, dizendo que nunca vai esquecer o que ela fez. Eventualmente, Molly permite que a enfermeira a leve, enquanto Cat volta à sala de espera com o funcionário do metrô. Em seguida, Cat percebe que seu celular sumiu e pergunta ao funcionário se pode usar o dele para ligar para Jim. Enquanto isso, o presidente de Taiwan finalmente faz uma declaração sobre a situação, informando a todos que a administração estava trabalhando incansavelmente para achar uma solução. Por outro lado, o general afirma que estavam lidando com uma doença contagiosa que transforma pessoas normais em violentas. Segundo o general, os infectados matarão, violarão e torturarão os outros. Então ele pede a todos que sigam o plano do Ministério de Segurança Interna. Infelizmente, o general logo mostra sinais da infecção e ataca o presidente antes de explodir sua cabeça com uma granada. Após isso, os pacientes na sala de espera, as pessoas começam a se agitar e atacar. Os policiais tentam conter a situação, enquanto, por outro lado, Cat entra em uma briga física com o funcionário do metrô quando ele se recusa a devolver seu telefone. Cat vê o empresário do lado de fora, então rapidamente pega o telefone do funcionário e foge pela escada. Infelizmente, o empresário mata o policial com seu machado, forçando a entrada no hospital e causando pânico em todos. Não demora para mais infectados chegarem e atacarem os pacientes. O funcionário do metrô se esconde debaixo de uma maca e vê Molly no corredor. Infelizmente, o empresário encontra Molly e a viola brutalmente. Enquanto isso, Jim finalmente recebe uma mensagem de Cat usando o telefone do funcionário, dizendo que perdeu o celular e estava no hospital. Jim então liga para Cat, informando que estava indo ao hospital e pedindo para ela manter a calma. Jim instrui Cat a achar um lugar para se esconder, mas enquanto conversam, Jim começa a mostrar sinais de infecção. No entanto, ele consegue se controlar e avisa Cat que estará no hospital em breve. Momentos depois, o funcionário do metrô sai de seu esconderijo e tenta achar uma saída do hospital, mas se depara com Molly, que agora estava infectada. Infelizmente, Molly o nota quando ele acidentalmente faz barulho e vários infectados o imobilizam antes que Molly o mate violentamente com um pedaço de equipamento hospitalar. Por outro lado, Cat é forçada a fugir e tranca as portas do corredor para escapar dos infectados e do empresário. Contudo, o empresário consegue passar pelas portas e continua a caçá-la.
Cat conta o que fez com Molly, mas se recusa a ser a próxima vítima do empresário, então o surpreende por trás e o mata, esmagando sua cabeça. Em seguida, um homem abre a ala de maternidade próxima de Cat e ela imediatamente entra na sala antes que os infectados a alcancem. Dentro da ala, o homem aponta uma arma para Cat e ordena que ela se algeme ao cano do chuveiro. O homem, Thor, Wong, liga o chuveiro e diz a Cat que o líquido é uma solução química desinfetante. Ele rapidamente percebe que Cat não estava contaminada e pensa que ela pode ser imune, perguntando qual é seu tipo sanguíneo. Depois disso, Wong desliga o chuveiro e instrui Cat a tirar suas roupas para garantir que não estivesse infectada. Sem outra opção, Cat começa a se despir, tomando cuidado para esconder o telefone do funcionário do metrô de Wong. Então, ele liga o chuveiro novamente. Quando Cat estava completamente nua, ela mal consegue conter o grito enquanto a solução química gelada toca sua pele. Enquanto isso, Jin finalmente chega ao hospital. De volta à ala da maternidade, Wong finalmente solta as algemas de Cat e a deixa se vestir, pedindo desculpas por assustá-la com sua arma impressa em 3D. Ele então revela a Cat que tentou avisar as pessoas sobre o vírus AAL por um ano inteiro, mas infelizmente ninguém confia mais nos médicos. Ele também explica como o vírus afeta o sistema límbico no cérebro, acrescentando que acredita que a mutação viral ocorreu de forma natural. Ao mesmo tempo, Wong diz que os infectados provavelmente entendem o que estão fazendo, mas o desejo é muito mais forte para que possam resistir. O vírus faz com que uma pessoa cometa as piores atrocidades que se possa imaginar. Após a explicação, Wong diz a Cat que precisa de um exame de sangue, então Cat coloca suas roupas e o telefone do funcionário do metrô no lixo. De repente, ela escuta um bebê chorando. Curiosa, Cat abre o lixo e encontra um bebê infectado. No entanto, antes que ela possa reagir, Wong injeta nela um pouco do vírus Alvin e a algema no chuveiro. Em seguida, Wong fecha a cortina antes de matar o bebê e diz a Cat que irão para o telhado se ela não mostrar sinais de infecção, com a intenção de usá-la para desenvolver uma vacina. Claro, Wong também acrescenta que não hesitará em matá-la se ela se tornar infectada. Enquanto isso, é revelado que Cat ainda tem o telefone do funcionário do metrô, percebendo que ele estava bloqueado com um código de acesso. Wong admite que injetou o vírus em 8 bebês que encontrou na ala, acreditando que um deles poderia gerar anticorpos valiosos para sua pesquisa. Ele explica que os indivíduos infectados teriam eliminado aqueles bebês se os tivessem encontrado, acrescentando que tomou a decisão mais lógica disponível para ele. Por outro lado, Cat descobre o código de acesso do telefone e o desbloqueia para enviar uma mensagem a Lin. Simultaneamente, Jin percebe a mensagem de Cat e deixa cair seu telefone antes de correr para a ala de maternidade. Alguns minutos depois, Wong recebe uma mensagem de texto informando que um helicóptero virá buscá-lo em 5 minutos. Então, ele se prepara para partir e verifica como Cat estava se sentindo. Cat deixa claro que não estava doente e em pouco tempo eles começam a sair da ala. No entanto, enquanto estão no corredor, Cat percebe que o machado do empresário desapareceu sem aviso. Um dos pacientes infectados de Anis corta uma parte do pé de Wong, forçando o médico a atirar nele na cabeça. Wong então dispara em outro paciente infectado 2 vezes. Agora ferido, Wong ordena que Cat o ajude a se levantar, dizendo que ela não terá acesso ao telhado sem ele. Que ajudam a caminhar, mas Jin, agora infectado, os intercepta. Wong atira em Jin, mas só acerta seu pescoço. Quando Cat luta, infelizmente a arma de Wong falha quando ela tenta disparar novamente, dando a Cat a oportunidade de roubar suas chaves. Por outro lado, Jin golpeia Wong com a foice e antes que o namorado de Cat termine o serviço, o doutor confessa que gostou de matar os bebês. Sem perder tempo, Cat imediatamente abre a tranca do portão para o telhado, deixando Jin furioso. Então, Cat pergunta a ele como era estar infectado, e ele responde que é maravilhoso. Ele também diz a Cat que agora tem um, mas quando sua namorada pergunta qual é, ele casualmente responde querer mutilar seu corpo e esmagar seu rosto. Percebendo que seu namorado estava além de qualquer salvação, Cat começa a chorar, mas logo começa a rir, insinuando que também foi infectada. Em seguida, Cat corre para o telhado, justamente quando o helicóptero chega. Mas não demora para que Jin escute vários disparos e ele se senta, esperando enquanto morre lentamente.